Olá, eu sou a professora Viviane Westenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Diálogos Plurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre migrações e intolerância. Eu sou a professora Viviane Westenfelder, tenho doutorado em educação, sou especialista em diversidade, equidade e inclusão e educação das relações étnico-raciais. E tenho acompanhado aí, bastante preocupada, é verdade, bastante mobilizada com as notícias das últimas semanas em função das medidas extremas, né, do presidente americano Donald Trump desde a posse do seu segundo mandato. Vocês devem também ter visto algumas cenas, assim, bem impactantes, especialmente de brasileiros que a gente viu voltando dos Estados Unidos acorrentados e toda uma discussão em relação às fronteiras e as decisões sobre cidadania, sobre as questões de ilegalidade. Então, aproveitando que essa pauta está bem alta, mas ela é um tema muito contemporâneo e muito forte também no Brasil, a gente vai falar um pouquinho por que as pessoas migram, qual é a diferença de imigrante e refugiado, qual é a visão de mundo que orienta medidas extremas de Donald Trump em relação aos imigrantes, como que o Brasil lida com essa temática. E, para finalizar, então, também vou te sugerir 2 exercícios que você pode fazer, então, pensando em como ampliar a sua própria percepção sobre esse tema. Eu trabalho, então, com essa temática, mais especificamente desde 2023, quando eu recebo o convite para coordenar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na Unicinos, que é uma das funções hoje que eu desempenho na universidade, né? E é uma cátedra que justamente trabalha com a temática do refúgio e que as migrações, então, ocupa um espaço central. Sérgio Vieira de Mello, né, que dá o nome à cátedra, foi um brasileiro que morreu em 2003 em um atentado contra a sede da ONU em Bagdá, no Iraque. E ele estava numa missão ali de paz, porque ele era o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E em homenagem a Sérgio Vieira de Mello, então, a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, estabelece, a partir deste ano de 2003, as cátedras, né, que tem a ver com apoio, uma cooperação com universidades do Brasil e agora também fora do Brasil, para estabelecer, então, ações, iniciativas das universidades no campo da educação, do ensino, no campo da pesquisa e da extensão comunitária, então, para favorecer a integração, né, a sensibilização à temática das migrações e refúgio. Então, diante dessa missão que eu tenho acompanhado bastante essas reflexões, especialmente aqui na nossa região metropolitana, aqui de Porto Alegre, especialmente São Leopoldo e Porto Alegre, todas as discussões, e conhecido também pessoas migrantes, referências aí na luta migratória, e foi somando aí essas experiências, além dessas recentes, aquelas que eu também tive viajando nos Estados Unidos, estudando lá, conversando, construindo laços com pessoas imigrantes, para a gente poder pensar o quanto isso impacta, não os números, mas a vida das pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar e refletir para que a gente possa ir construindo a nossa visão de mundo, nossa percepção em relação às notícias, em relação àquilo que vem sendo amplamente também divulgado, né? Mas você sabe qual é a diferença entre imigrante e refugiado? Então, todos nós, né, as pessoas, a ideia de migração, ela é algo que impacta a dinâmica da humanidade desde sempre, né? Então, as pessoas migram, elas se deslocam de um lado para o outro, seja de forma voluntária, seja de forma forçada,
né? Então, a questão da migração, ela é algo que está presente na nossa dinâmica, ela faz parte da natureza, então, da dinâmica global, desde sempre. E, a partir do momento que a gente tem o território, nação, né, dos países, a gente estabelece aquela fronteira e a gente passa a entender, então, que o imigrante é aquele que vem de outro país, ou que é considerado, então, de outro local e que passa a residir temporariamente ou definitivamente naquele país. Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Eu sou descendente de imigrantes, né, especialmente de imigrantes de origem europeia, né, como vocês sabem, imigrante de origem alemã. Eu tive, né, antepassados que imigraram para o Brasil em busca de oportunidades, em busca de construir a sua vida de outra maneira. E hoje, né, eu sou brasileira, então meu estado-nação é o Brasil. E se eu decidir morar em outro país, eu posso também me tornar uma imigrante em outro país. Então, essa dinâmica, ela envolve essa questão das leis de cada estado-nação, né? E a diferença entre imigrante e refugiado básica é que a pessoa imigrante, ela decide, né? Ela opta por viver em outro país, por trabalhar, por estudar, por construir a sua vida em outro país. Enquanto uma pessoa refugiada, ela está fora do seu país de origem devido a questões muito graves, como medo, perseguição, seja por insegurança, que tem ameaça à vida. Isso pode ser relacionado a questões de raça, de religião, de nacionalidade, de determinado grupo social, ou também por perseguição política, ou em questões de grave violação de direitos humanos ou conflitos armados. Então, em casos de guerra, em casos de fome extrema, em casos de crise, né, a pessoa, ela pode buscar, então, o status de refugiada, né? Então, a gente vai pensar que esse tema, ele é um tema muito delicado, ele envolve a vida das pessoas, das famílias, não só de um homem, de uma mulher, mas também de quem fica para trás ou de quem vai junto, né, da história de vida das pessoas e que passa, então, por medo, por insegurança, por perigos, por desafios, mas também de conquistas, de sonho, de oportunidades, de luta. E aí, a gente vê aí as jornadas que são, de fato, muito diversas e muito importantes, né? Então, conhecer a história das pessoas, pensar essa multiplicidade de histórias e o contato dessas pessoas que vêm de locais diferentes, de língua diferente, de cultura diferente e que passam a se estabelecer em um outro país, precisa ter a nossa atenção, né? Então, quando a gente escuta notícias e medidas extremas como a de Donald Trump, muitas vezes a gente esquece a história das pessoas que são envolvidas nisso e o quanto isso vai afetar também, especialmente, em grande medida, pessoas que talvez acabaram em situações de não documentação por diferentes razões, mas, claro, gera, especialmente como efeito, né, um medo, gera uma questão de fortalecer as fronteiras e vai promover cada vez mais medidas excludentes e que vão impactar no mundo, né? Acho que é por isso também que a gente tem que falar sobre esse tema. Não é porque eu não tenho interesse de morar nos Estados Unidos, então essa pauta não me interfere, mas é que as medidas de um país como os Estados Unidos, com certeza vai influenciar também o Brasil e a nível mundial. Então, considerando essas questões, a gente vai ver uma política cada vez maior de nacionalista, né, de protecionismo, e que as questões de imigração, elas passam a ser uma questão muito forte de segurança nacional. Então, em nome da segurança nacional, em nome da proteção, em nome da garantia dos direitos básicos de alguém que é cidadão
nação que é daquele país, isso passa a explicar políticas que vão ser de exclusão total e que vão alimentando, que eu acho que é no limite, né? O ódio, alimentando o medo, vão alimentando a intolerância. Então, de forma alguma, né, eu tô aqui advogando que os países não tenham leis, que os países não tenham uma regulamentação, que não tenham não tenham políticas estabelecidas em relação à migração, né? Mas, quando isso vai no extremo e quando isso é alimentado por esse medo, por esse senso de superioridade, isso vai gerando efeitos muito ruins, né? E que vão impactar, com certeza, dificultar ainda mais a vida das pessoas, né, em cenários tão difíceis como a gente está vendo já de mudança climática, em climas de guerra no contemporâneo e tudo mais, né? Então, se a gente for pensar alguns elementos relacionados à própria experiência. Na minha experiência, eu tenho... me chamou muito a atenção quando eu fui fazer o visto para os Estados Unidos, né? Que foi a primeira vez que eu estava também buscando um visto, né? Para estudar fora. Eu estava fazendo doutorado sanduíche na época, em 2016, 17, e fui a São Paulo fazer o visto. E quando a gente se coloca, né, além de todo o nervosismo de estar na cabine para fazer entrevista e tudo mais, né, a questão com o inglês que a gente vai ensaiando ali e os documentos. Na época, eu tinha uma carta de convite da universidade. Até que eu cheguei naquela etapa, teve muitos processos burocráticos, né? E na época, a gente viu as pessoas antes de nós buscando visto para turismo e negócios, né, que é o visto B1, né, para os Estados Unidos, e as pessoas sendo visto rejeitado já de imediato. Então, essa lei, ela já é rigorosa há muito tempo. Tem a embaixada, se vocês conhecem, vocês têm visto, conhecem as pessoas que têm o visto, vocês sabem, é preciso comprovar todas as condições de fato para viajar como turista, inclusive renda, o fato de que eles têm uma política de qualquer pessoa é um potencial imigrante ilegal até que prove o contrário. Isso já é algo que impacta, né, de saída. Mas é claro, como é um país muito grande e tem muita fronteira seca, né, especialmente ali com o Canadá e México, as pessoas, a gente sabe que tem muitas pessoas que tentam o ingresso e de fato têm ingressado pelas fronteiras territoriais, então as fronteiras secas, né, ali pelos caminhos ali de maneira sem o visto, né, sem essa autorização. E isso vai se dando por diferentes razões, né, as pessoas passam por muitos caminhos até chegar lá, e isso é algo muito arriscado, né? A gente tem visto já reportagens sobre isso, e somente vai viver essa experiência quem de fato precisa muito, né? Quem de fato não sabe o que esperar, não tem uma outra perspectiva de vida. Então, de fato, isso é lamentável, né? É lamentável que isso venha ampliando, porque os nossos países, porque o mundo contemporâneo não tem conseguido dar conta de promover condições mínimas de vida para as pessoas, e elas vão, então, buscando, né, esse deslocamento perigoso, com crianças muitas vezes com doença, com total insegurança alimentar, com total perspectiva de vida, aonde elas vão chegar, né? Se de fato elas vão conseguir atravessar a fronteira ou não. Muitas pessoas que atravessavam a fronteira após toda essa jornada buscavam o asilo, né? E nos Estados Unidos, e enquanto o asilo estava sendo avaliado, a pessoa podia permanecer, né? E muitas vezes a pessoa era negada, mas ela já estava em outra cidade, enfim, ela ficava com essa não documentação, né? Nesse contexto de ilegalidade, mas se articulando ali com muitas oportunidades, né? Com as comunidades, trabalhando muitas vezes de forma não registrada, né? Para conseguir sobreviver. Então,
A partir das condições de auxílio que a gente vai vendo também, então nós temos muitas igrejas, muitas associações, tem muitas oportunidades, assim, de alcançar os itens básicos e também oportunidades de trabalho não formal que vão garantindo o mínimo de condições para essas pessoas viverem nos Estados Unidos. E é isso que vai fazer com que elas permaneçam lá e pensando também no futuro, porque os seus filhos, as crianças que vão poder estudar, enfim, que possam ser acolhidas nas escolas, elas vão ter uma educação e isso é, de fato, o sonho de muitas pessoas. E não podemos esquecer que, historicamente, esse sonho, que é o sonho americano, ele foi construído não só para os Estados Unidos, mas ele foi divulgado, né? O American Way of Life vem lá da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, numa perspectiva de que ali tinha a oportunidade de viver um sonho do capitalismo também. E, de fato, né? A gente que tem um contato mais próximo, que viaja, já viajou, já morou algum tempo lá, a gente consegue ter acesso às coisas que no Brasil, por exemplo, mesmo tendo um país com oportunidade de trabalho, com educação gratuita, com saúde, a gente consegue consumir coisas que aqui não estão, talvez, tão disponíveis, né? Então, tem diferenças, né? A perspectiva da lógica dos serviços que são remunerados e que, de fato, o quanto o dólar vale, né? A oportunidade de poder ganhar em dólar e poder, sobrando um valor, enviar para as famílias, e isso é um valor que vai ajudar muito, porque o dólar ele tem um peso muito maior em termos de moeda em relação a outros países. Então, tem essas questões aí que vão incentivando as pessoas a viverem risco, né? E migrar. E muitas vezes elas não têm o intuito de ficarem ilegais, mas vence o período e ela tem uma perspectiva, precisa voltar para o seu país, né? E às vezes não tem dinheiro para isso, às vezes tem outras questões, famílias que se estabelecem e que tá todo mundo bem e somente uma pessoa da família que tá não documentada, então ela vai ficando. Então tem várias questões que vão mexendo nisso e que agora, com essas políticas, isso vai ser revisitado, né? Mas gera esse sintoma, então, com certeza, de insegurança, de medo e de preocupação, que, claro, também vai afetar a vida como um todo das pessoas que vivem nos Estados Unidos. Também afeta muito as relações, com certeza, das pessoas que são cidadãs americanas. O quanto isso tem afetado, a gente vai poder ver, acompanhar mais adiante. Mas, de modo geral, acho que isso é bem importante da gente lembrar, né? Eu tenho uma amiga que é imigrante, hoje ela é cidadã americana, ela é mexicana, e ela contou a trajetória dela, porque ela casou com um americano e ela precisou voltar para o México e cumprir 6 meses lá para poder retornar depois e retornar né, e fazendo isso com uma criança pequena, né, também tendo que estar suscetível a algumas questões que são ofensivas, né? E que muitas vezes são desrespeitosas nos processos de ida e vinda, e especialmente de retomada, de entrada. Então, todo esse senso, né, de pertencimento, essa questão, né, de superioridade que isso vai gerando, isso com certeza vai ampliar a partir de políticas como essas, né? Mas, claro, né, cada país também precisa ser livre para estabelecer essas questões. Agora, existe uma orientação internacional, existem questões que afetam os direitos humanos como um todo e que aí a Acnur, né, por exemplo, a Agência da ONU para Refugiados, né, fornece, né, muitas redes aí de apoio e fontes também de discussão e por meio aí das políticas, das ações, especialmente de proteção em relação às pessoas refugiadas, né, que daí é aqueles que não têm outra saída a não ser deixar o seu país em função de outras oportunidades. Então, vejam o quanto a gente tem também a necessidade de busca por direitos, a questão de ver novas oportunidades para as pessoas e
No Brasil, a gente tem hoje uma política, né? Claro, ela já não é uma política nova, ela vem desde os anos 90. A política atual hoje, ela é a número 13.445 de 2017, que institui a lei de imigração, e ela tem princípios e garantias que são muito importantes, né? Tanto a questão dos direitos humanos, né? Mas o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e qualquer forma de discriminação. Tem uma questão de acolhida humanitária, tem a garantia ao direito da reunião familiar e tem aí o acesso, né? Então, uma vez que as pessoas que chegam ao Brasil, elas têm as condições aí para entrar na lei da migração, ela também pode acessar o SUS, né? Ela entra no serviço de assistência social e ela consegue ter a rede de apoio para também buscar condições de vida. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha desafios que são muito grandes, especialmente na questão da forma como se vê a perspectiva da inclusão dos migrantes, né? Muitas pessoas migrantes, elas têm toda um conhecimento, tem toda uma formação acadêmica, mas não tem esse diploma validado. E aí, por isso, ela também não consegue se colocar no mercado de trabalho para atuar naquilo que ela tem competência para fazer e ela acaba assumindo trabalhos inferiores, né, no sentido tanto de remuneração quanto de condições mesmo, muitas vezes em trabalhos que até podem ser, né, em alguns casos a gente já viu, análogos à escravidão. Infelizmente, com toda a nossa lei, isso ainda pode acontecer. E os filhos, né, dos migrantes têm direito à escola, né, a escola gratuita, que é a nossa escola brasileira, mas também, né, estar matriculado também não garante as condições de aprendizagem por todas as questões de até do nosso preparo para poder acolher e trabalhar com crianças que não falam o português e que trazem questões culturais muito diferentes, né, desde a alimentação, desde a forma de organização da sua vida, os valores, né, o ambiente de estudo, é um impacto cultural muito grande. E justamente olhando pela dimensão da cultura, essa é um dos elementos, né, que a migração, de modo geral, ela proporciona uma riqueza cultural, que é justamente o que me faz gostar mais nos Estados Unidos hoje, é o fato da gente poder estar num país como os Estados Unidos, em que tem pessoas de todas as nacionalidades. Então, a gente não pode esquecer que é um país feito de imigrantes, com exceção das pessoas indígenas, dos povos originários, né? E, obviamente, todo o processo de imigração forçada, que é aí a escravidão, e que isso vai entrar numa outra questão, mas é basicamente um país feito por imigrantes. Então, para vocês terem uma ideia, em Chicago, que é a cidade que eu conheço mais, né? Que tem a ver ali com a região onde eu também morei, enfim, Chicago, que é uma cidade extremamente diversa, 30% mais ou menos das pessoas são negras, 35% das pessoas são brancas e 30% das pessoas são latinas ou de origem hispana. E de 7% mais ou menos são asiáticas. Então, imaginem que de todo esse referencial, né, toda essa diversidade, a gente tem uma minoria de pessoas brancas, né? Então, o que a gente mais vai enxergar, mais ver, é diversidade. E justamente porque isso não é algo novo, não é algo recente, e já se vê essa dinâmica migratória sendo ampliada, a gente também percebe o quanto a escola, o quanto a educação, enquanto conhecimento pedagógico nos Estados Unidos, ele foi sendo palco de espaços de reflexão e de produção de conhecimento para justamente ensinar sobre a diversidade, que daí vai entrar o Multicultural Education, que é o meu campo também, o campo da educação das relações étnico-raciais. A gente encontra muitos referenciais de como ensinar o inglês como segunda língua, de como acolher as diferenças, de como trabalhar com a diversidade, de quais as perspectivas de fazer isso desde a educação infantil até a universidade, porque isso também faz parte muito do modo como se percebe a educação. E tudo isso, gente, está sendo algo
alvo de perseguição hoje, né? A gente tem, nesse momento, nos Estados Unidos também, uma censura a muitos livros, a termos, toda a perspectiva da educação das questões étnico-raciais lá vem sendo alvo de corte de recursos em todos os sentidos, assim. A própria perspectiva do CRT, que a gente chama de o ensino culturalmente relevante, dessa perspectiva da diversidade, da equidade, da inclusão, vem sendo banida de uma maneira muito preocupante. Então, isso é algo que vai cada vez mais ampliar a lógica do racismo, porque tem aí um viés racista, né? Tem um viés de supremacia, um viés de uma imagem de superioridade que tem a ver com, obviamente, pessoas brancas. Não é só nacionalista para a cidadania, para as pessoas de uma nacionalidade, mas é de um tipo de pessoa dentro dessa nacionalidade, que são pessoas brancas de origem europeia. Então, vejam como isso, infelizmente, vai se atualizando mais recentemente, né? E isso passa a ter numa perspectiva do outro como fonte de todo mal. Isso é algo que, de fato, vai gerar esse efeito que amplia a xenofobia, né? No dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas, a gente tem o verbete da xenofobia do autor Anderson Joseph, e ele vai nos lembrar que o termo xenofobia, xenos, vem de origem, então, do grego, né? Estranho, estrangeiro, e phobos é o medo, fobia. Então, o medo, a aversão, o ódio ao estrangeiro e a tudo que ele traz. Então, a gente vai ver que quando a gente já tem estruturas racistas em um país, né, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, a xenofobia, esse ódio, essa intolerância, né, pra gente não falar em ódio, talvez a intolerância ao estrangeiro, ele vai encontrar, então, espaços, e a gente pode dizer, né, então o autor tá falando aqui, que o preconceito quanto estrangeiro, esse vindo de outro lugar, ele pode ser ainda mais agravado pelo racismo. Então, falando nisso, me lembro do caso do Moise, no Rio de Janeiro. Vocês lembram que ele foi espancado, né, até a morte, né, e um congolês, imigrante, no Brasil. Então, a gente se mobilizou com situações como essa, e a gente sabe que isso pode, né, infelizmente, se multiplicar, porque essa perspectiva ela vai trazer efeitos muito potentes a curto, médio e longo prazo. Então, de modo geral, o que nós queremos é promover a compreensão desse fenômeno como algo que é do contemporâneo, como algo que traz ganhos também, né? Não é só a perspectiva da segurança, do risco. É claro que tem nessa lógica da imigração ilegal, tem questões de pessoas que, de fato, descumprem a lei, tem questões relacionadas a tráfico de drogas, tem de fato isso, né? A gente não pode negligenciar, mas quando isso vem dessa maneira, o alvo, né, acaba sendo qualquer pessoa, porque por diferentes razões tenham imigrado e que, obviamente, afeta também as pessoas refugiadas, né? Que precisam, né, desse apoio, dessa condição e que é aquela coisa, né, gente? Estão aí suscetíveis por razões diversas, né? E que precisa de um olhar mais amplo e que a gente pode trazer, então, para a nossa educação. Então, pessoal, esse é um tema bastante amplo que eu estou abrindo aqui, mas que eu quero que vocês também se sintam muito à vontade para colocar comentários, para colocar perguntas, para a gente pensar em convidados, para a gente mobilizar e desdobrar essa temática. Só, por exemplo, em relação à imigração da Venezuela, a gente já teria uma pauta imensa, né? Eu vou deixar como dica para vocês um livro que eu acho lindíssimo, que se chama Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil. E ele vai falar um pouco, vai trazer
ver os diversos países que têm pessoas refugiadas e a história de uma pessoa refugiada de cada país. Então, é um livro ilustrado, é um livro com histórias de vida, é um livro que serve para as escolas, um livro que serve para ter em casa, para a gente poder conhecer essas pessoas. E o meu convite para vocês, lembram que lá no início eu falei, né, que a gente hoje ia ter um convite de 2 exercícios. Um deles é a gente pensar quem que a gente conhece do nosso círculo, né, de pessoas que já moraram algum tempo nos Estados Unidos, seja para estudar, seja para trabalhar, foram e voltaram, né? E qual é a perspectiva que essas pessoas têm sobre o que está acontecendo em relação à migração? Acho que isso é bem legal para a gente ampliar os horizontes e conversar com pessoas, até porque não é quem visitou como turista, né? Foi lá, ficou 10, 20 dias e voltou. É quem, de fato, teve uma experiência de residência, que pôde conhecer pessoas, circular e poder ver um pouco mais, tanto que como o país funciona, mas também teve contato com pessoas que imigraram, enfim, porque acho que isso é algo que vai ampliar também, pensar nessas histórias, né? E um outro convite que eu faço é de você olhar no seu círculo de trabalho, de estudo e ver quem que você conhece que é um imigrante no Brasil. Um imigrante recente, não estou falando dos imigrantes de origem alemã, italiana, japonesa, enfim, que estão aqui já há algumas décadas, né, ou séculos, mas aqueles que vieram aqui nos últimos anos. Quem eles são? Qual é a história deles? O que eles já viveram? Qual é a visão que eles têm sobre o Brasil? Será que não é interessante a gente poder ouvir de alguém que é imigrante o que a pessoa pensa sobre o Brasil? Porque nós temos a nossa visão de alguém que morou sempre aqui, né, que se consolida nesse espaço, que nasceu nessa cultura, mas é a visão de outra pessoa. Acho que esses diálogos, eles ampliam os horizontes, eles fazem a gente pensar e entender e ler essas notícias e acompanhar o que está acontecendo desde um outro lugar. Então, acho que é esse convite que eu deixo para vocês como exercício, e eu vou fechar aqui com uma passagem do Zygmunt Bauman no livro Estranhos à Nossa Porta, em que ele já falava que ele via uma ampliação, assim, dessa intolerância, infelizmente, né? E daí, a conclusão que ele diz, lá na introdução do livro ainda, quando ele chama o pânico migratório e seus abusos, o Bauman fala: a única forma de escapar dos atuais desconfortos e sofrimentos futuros passa por rejeitar as traiçoeiras tentações da separação. Em vez de nos recusarmos a encarar as realidades dos desafios de nossa época, devemos procurar oportunidades de entrar num contato estreito e cada vez mais íntimo com eles, resultando numa fusão dos horizontes e naquilo que a gente possa, então, construir comunidade, construir pontes. Isso que é o nosso convite hoje, que a gente não seja mais uma pessoa a colocar muros, mas sim que a gente possa, desde o nosso conteúdo, do nosso dia a dia, reeducar nossas relações, ficar mais atento ao nosso cenário, ao nosso contexto, para que a gente também não seja mais uma pessoa que escute, né, essas notícias que muitas vezes são fake news, essas notícias de pânico, essas notícias que só alimentam o ódio, a intolerância, a xenofobia, e que a gente possa, de fato, promover comunidade, né, promover oportunidade de vida em sociedade que seja um espaço mais inclusivo para todos nós. Então, esse é o meu convite para hoje, espero que você tenha gostado. Te convido a curtir o Diálogos Plurais no podcast, curtir esse episódio no Spotify, no YouTube, compartilhe com quem você acha que pode ouvir, que possa fazer sentido, e fique ligado aqui que daqui a pouco tem mais, tá? Muito obrigada pela sua audiência e até já!